Olá, tudo bem? Sou o professor Clóvis. Estou gravando o vídeo do PSS 2024-2025 e a minha aula de hoje será sobre globalização, mundialização e as transnacionais. Vamos lá? A mundialização. A mundialização ficou conhecido como o processo de grandes empresas industriais, comerciais e de prestação de serviço, bancos, hotéis, redes de restaurantes e companhias de telecomunicação, por exemplo, começaram a instalar filiais em vários países. O processo de expansão do capitalismo constituiu a chamada economia global, que teve a tecnologia como propulsora. Dentre suas características estão o crescimento do comércio internacional, a rápida expansão dos fluxos e aumento da inter-relação dos países. Então, pessoal, o capitalismo, desde os primórdios, das grandes navegações, com todos os acontecimentos históricos, Primeira e Segunda Guerra Mundial, enfatiza principalmente nas economia e crescendo vertiginosamente, depois da Segunda Guerra. O capitalismo é isso, né? Hoje, o conceito de mundialização, muitos autores defendem como uma etapa do capitalismo, outros defendem como um sinônimo de globalização. Outros preferem pregar a mundialização para fazer referência à cultura e à nova escala da economia, enquanto a globalização compreenderia a política e o capital. Então é isso, pessoal. Mundialização defendendo alguns autores como um sinônimo de globalização e outro como uma etapa aí das redes transnacionais, não só empresarial como cultural. O termo mundialização tem sido usado para denominar a atual fase de internacionalização do capital. Algumas leituras consideram globalização e mundialização como sinônimos. Outras utilizam o termo mundialização para denominar o processo de fusão do capital distribuído entre os diferentes países por meio da atuação das empresas transnacionais. O fluxo de mercadorias entre os países cresceu vertiginosamente. O valor das exportações mundiais, que em 1948 era de 59 bilhões de dólares, em 2020 alcançou a marca de 22,4 trilhões de dólares. Então, olha como multiplicou, né? Logo após a Segunda Guerra, aos dias atuais, a exportação e a circulação de mercadorias, bem como bens, produtos e serviços, é um valor assustador. As grandes corporações e as transnacionais. Hoje há grandes empresas que atuam ao redor do mundo, as transnacionais. Essas corporações geralmente têm sede em outros países com maior desenvolvimento e filiais distribuídas por outros países. Elas podem ser de diversos ramos. Então, pessoal, as corporações transnacionais podem ser de diversos ramos: automotivo, têxtil, industrial, automotivo, né? Os países onde são instaladas suas filiais oferecem uma série de vantagens que reduzem o custo de produção das mercadorias, como mão de obra barata, matérias-primas baratas. Em troca, as transnacionais oferecem
emprego e geração de renda local. No entanto, as decisões dessas empresas são tomadas na sede. Então, pessoal, as transnacionais, a origem delas principalmente são de países desenvolvidos. São de países desenvolvidos. Suas filiais, suas fábricas são instaladas nos países subdesenvolvidos. Para quê? Para poder baratear a produção e eles poderem ter maior lucro sobre a mercadoria. Por quê? Porque a mão de obra nos países desenvolvidos é mais cara. E logo com a globalização, a mundialização, né? Várias dessas empresas colocam filiais em vários países, barateando sua mão de obra, como é o caso da China, por exemplo, dos tigres asiáticos, do Brasil mesmo, que a mão de obra é mais barata. A expansão das transnacionais ampliou a produção em escala global e o comércio mundial de mercadorias e de serviços. Por vezes, o faturamento dessas empresas globais é maior que o produto interno bruto de muitos países, o que lhe confere grande poder de influência sobre os governos nacionais. Então, essas grandes multinacionais, não que elas mandam no país que elas se instalam, né, nos países subdesenvolvidos, mas elas têm bastante poder sobre o governo, sobretudo por quê? Porque o PIB delas muitas vezes é igual ou maior do que o próprio país. Então, para os governos ter algum controle, algumas decisões sobre essas empresas, é bem mais difícil. E lembrando, a DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, consiste em quê? Direciona uma especialização produtiva global, já que cada país fica designado a produzir um determinado produto ou parte do mesmo, dependendo dos incentivos oferecidos em cada país. Esse processo se expandiu na mesma proporção que o capitalismo. Esse sentido, um exemplo que se pode ser usado é a montagem de um automóvel realizada na Argentina, porém com os componentes oriundos de diferentes países, como parte elétrica e eletrônica de Taiwan, borrachas da Indonésia e assim por diante. Isso ocorre porque cada país oferece certos atrativos. Dessa forma, o custo de produto final será menor, aumentando os lucros. Então, o que consiste essa DIT? Eu destaquei aqui que é importante lembrar que ela é a setorização dos produtos, é a setorização industrial de cada país. Cada país produz um componente de um produto, barateando os custos, né? Porque cada país é especialista em produzir aquilo, mas ainda vai existir sim o dono das marcas, como os países desenvolvidos, né? E, 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 a, e a mão de obra barata dos países subdesenvolvidos. A influência das transnacionais na economia global. A globalização e a produção possibilitou expandir e consolidar a influência das empresas transnacionais na economia global. A expansão e a consolidação das transnacionais ocorreram principalmente após a Segunda Guerra, quando essas empresas, que geralmente atuavam nos países com maior desenvolvimento, passaram a investir em países menos desenvolvidos. Além de encontrar matérias-primas e mão de obra baratas e abundante, havia uma busca por sistemas fiscais favoráveis, legislações trabalhistas ambientais moderadas ou inexistentes, economia de impostos por meio de estratégias fiscais, mercado consumidores em potencial e energia de baixo custo. Vamos lá para agora as transnacionais. Os setores,
A mundialização da economia ofereceu concentração de capitais e do sistema produtivo sob o controle de grandes grupos empresariais atuantes globalmente. Além de reduzir o número de concorrentes, esse processo gerou diferentes modelos de parceria entre as empresas, como trust, holding e cartéis. O trust é a fusão das empresas, como ocorreu o caso da BRF, da Sadia. O holding é uma empresa criada para administrar várias, por exemplo, a Unilever, é um exemplo de holding. E cartel é o controle dos preços para o acordo das empresas, para eles gerar mais lucro e vender todos iguais. Um exemplo disso é as redes de postos de gasolina. Essa é a minha aula de hoje, pessoal. Muito obrigado.